Você já ouviu falar sobre os druidas? Os druidas foram membros eruditos entre os celtas antigos, que foram classificados como sacerdotes, professores, juízes e filósofos. Mas esses eram perigosos ou pacíficos? Eles praticavam rituais malignos ou a favor da natureza? Bom, existem várias falácias sobre os druidas, estes que não eram diretamente chamados de sacerdotes. Se você está interessado pela história dos druidas, já dê um like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal para não perder nada desse universo mitológico. A verdade é que se especula mais do que se sabe sobre os druidas, já que eles não mantinham registros próprios. Os maiores registros sobre os druidas foram feitos por não-druidas. Então a história druida possui muitos mistérios, dificultando novas pesquisas para historiadores da atualidade. Entre nomes de escritores dos registros druidas está Júlio César, ditador romano e político, sendo o conquistador da Gália e um nome que será bem repetido por aqui. A origem da palavra druida vem do latim druidae e do galês druides. Acredita-se que esse nome também se originou de um composto celta, sendo dru, árvore, e o id, saber. Esse significado atribui-se à importância espiritual e simbólica das árvores na cultura celta. Sobre a escrita druida, eles utilizavam o alfabeto Ogham, que consiste em escrever a língua irlandesa em seu estado primitivo. A maioria das inscrições são nomes pessoais. A hierarquia de sacerdotes celta possuía 3 estágios de conhecimento, tendo que despender 19 anos para alcançá-los, a fim de se tornar um druida. Em primeiro estágio estavam os bardos. Estes eram contadores de várias histórias, que tocavam harpa e difundiam toda a mitologia celta. Eles se vestiam com túnicas azuis. No segundo estágio estavam os vates, que eram responsáveis por realizar curas medicinais e tudo acerca de medicina. Estes usavam túnicas verdes. Como terceiro estágio estavam os druidas, que eram conectados diretamente a conhecedores da mente cósmica. Estes estavam em tempo integral conectados a uma consciência sobrenatural de sabedoria acerca de todas as coisas. Tanta sabedoria que ficava difícil exprimir com palavras. Por isso, os druidas possuíam símbolos e palavras mágicas próprios, e tais palavras são provenientes desse alfabeto próprio. Essa linguagem druídica foi encontrada em registros no país de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda. O Ogham é como metáforas de arbustos e árvores no alfabeto ogâmico. Seus aspectos são voltados a alguns setores, como emocional, mental, espiritual e material da vida. Essas palavras possuíam poderes mágicos e, ao serem ditas, era possível curar ou realizar desejos. Os primeiros registros sobre os druidas são do século I a.C., mas mesmo assim, é fato que eles se estabeleceram na Irlanda, França e Grã-Bretanha antes dessa época. Popularmente, hoje a palavra druida é atribuída à magia e espiritualismo. Durante a Idade do Ferro, os druidas tinham as melhores educações de todos os celtas, tendo líderes espirituais e médicos, o que os tornou mais misteriosos. Sobre os símbolos druidas, alguns deles são amuletos que atraem forças da natureza. Outros possuem diversos propósitos, sendo tatuados por alguns seguidores dos druidas. Alguns desses símbolos são Triskele, Awen e Vesica Piscis. O Triskel é como um triplo círculo. Os celtas acreditavam que este era um símbolo antigo do Sol, que evocava os elementos naturais: ar, água, fogo e terra. O símbolo Awen possui uma grande energia para o despertar da imaginação, artes e criatividade. Já a Vesica Piscis representa a união entre céu e terra, masculino e feminino, luz e escuridão. O druidismo começou de um modo desconhecido e não datado. Há relatos que provam a primeira referência escrita sobre eles, que foi datado cerca de 2.400 anos atrás, sendo o povo e as ações druidas muito mais antigas que isso. Há cerca de 1.200 anos, o druidismo antigo ainda existia, até ser dominado pelo cristianismo. Para os celtas, os druidas eram muito mais importantes na obtenção de conhecimento a respeito da natureza e o sobrenatural. Os druidas orientavam os reis celtas e difundiam a mitologia celta para todo o povo da Gália. Algumas fontes de anos atrás dão pistas para algumas ações e rituais importantes para os druidas, assim como dizem a respeito de como é importante a fertilidade e o sacrifício de animais para os druidas. Como uma fonte diz em um ritual, os druidas levaram 2 touros brancos, com chifres amarrados pela primeira vez.
Um padre que estava vestido com uma túnica branca subiu em uma árvore e cortou o visco com uma foice. Esta era de ouro. Enquanto isso, ele foi recebido por outros com túnicas brancas, que juntos imolam os animais enquanto promoviam orações. No início da história desses povos, seus rituais eram realizados na floresta com clareiras, enquanto anos depois, suas construções sagradas foram usadas pelos romanos. Os druidas foram extirpados na Gália e Grã-Bretanha alguns anos depois da conquista romana. Depois que o cristianismo tomou conta, os druidas perderam suas posições de sacerdotes, sendo apenas juízes, poetas e historiadores. Alguns jovens estudiosos das aldeias passaram seu tempo estudando com os druidas, aprendendo arte da guerra e magia para aqueles que tinham vocação para este feito. O druidismo possuía uma difusão misteriosa, assim como suas origens. Provavelmente esses povos se originaram na Gália e nas ilhas da Grã-Bretanha. Júlio César, em seus registros, afirmou que os druidas eram britânicos, dizendo também que os amantes desses ensinamentos viajavam para lá a fim de aprender. Não é possível afirmar com exatidão se Júlio César estava certo sobre a origem dos druidas, mas eles também podem ser de outro lugar mais longe, já que os assentamentos desses povos foram encontrados no extremo leste da Turquia. Eles, antes de tudo, são considerados como celtas. Hoje em dia, se acredita que os druidas não praticavam apenas sacrifícios com animais, mas também com humanos. Escritores romanos afirmaram que os druidas ofereciam seus sacrifícios para pessoas muito doentes ou que poderiam morrer em confrontos ou guerras. Em várias imagens registradas, haviam homens vivos e logo depois queimados. Eles também diziam que os druidas preferiam pessoas inocentes a criminosos para seus sacrifícios. Há registros que contam que os druidas não realizavam sacrifícios humanos em si, mas sim os vates, enquanto que os próprios apenas assistiam. O jeito da difusão dos sacrifícios também é um mistério, mas devemos lembrar que muitos relatos sobreviventes sobre os druidas vieram de romanos, tais povos que foram hostis com os druidas e com sua cultura. Como exemplo de confronto entre os druidas e romanos em 60 d.C., os druidas se rebelaram contra os romanos na ilha de Mona, no país de Gales, onde hoje é Anglesey. Relatos dizem que assim que os romanos detiveram os druidas, obtiveram evidência de sacrifícios humanos. Acreditam-se que eles exageraram a respeito dessas evidências. Os historiadores não consideraram o que os romanos disseram a respeito dessa forma violenta druida, abordando como exageradas. Mesmo assim, uma nova controvérsia dessa história surgiu em 1984, já que um acontecimento foi desenterrado. Neste, um corpo humano se tornou parte de um pântano, no qual foi assassinado brutalmente com golpes na cabeça, estrangulação e facadas, além de ter sido deixado no pântano para morrer. O que dificulta para a fama dos druidas é que o homem tinha pólen de visco em seu estômago, levando a crer que aquele era uma vítima de um ritual druida. Falar sobre a identidade correta dos druidas não é fácil, principalmente porque os escritores desta são fontes secundárias e não estavam no meio desses povos, sendo inimigos ou celtas que ouviam a respeito. Mesmo que os druidas tenham sido homens estudiosos, preocupados com a natureza ou líderes espirituais, os arqueólogos modernos não conseguem chegar a um consenso sobre como essas evidências se relacionam com os druidas de uma forma real, já que eles não possuíam acesso a algum artefato druídico. Sobre o fim do druidismo, ele se tornava mais próximo à medida que o cristianismo se espalhava pela Europa. Mesmo assim, ainda existiam pouquíssimos druidas na Irlanda no século VIII d.C. Por mais que o druidismo tenha acabado na Idade Média, ele reapareceu cerca de 1 milênio depois, porém de uma forma diferente. Voltando aos relatos detalhados sobre os druidas de acordo com Júlio César, em Gália haviam 2 grupos homenageados na época, os nobres equites e os druidas. César conta que os druidas eram responsáveis pelos sacrifícios públicos e privados, assim como também julgavam questões públicas ou privadas, decretando penas. Caso houvesse desobediência do decreto, este não poderia sacrificar, o que é como o mais grave dos castigos. Também foi relatado que os druidas não participavam de guerras ou pagavam tributos. Por isso, muitos se voluntariavam para esse ensinamento. Os druidas estudaram vários tipos de versos, filosofia, astronomia e tradições dos deuses.
Acredita-se que os druidas tinham a alma como imortal, sendo passada para outra pessoa caso uma morresse. Alguns estudiosos também acreditavam que os rituais druidas era como um ato de resistência aos romanos, que suprimiram as ações druídicas em 27 a.C. Os povos que praticavam o druidismo eram uma ameaça para os romanos, já que esses tinham medo de que os druidas tomassem o poder sobre a sociedade celta que possuía Roma. Júlio César descreve os druidas de Gália como um povo único, sob apenas um líder, além de ser um povo dotado de aprendizado e poder. Além de César, nenhum autor os descreveu dessa forma, pois se os druidas fossem tão organizados assim, eles estariam nas guerras, coisa que não aconteceu. De maneira geral, os relatos de povos sobre os druidas se dividiam em 3 tipos. Os gregos faziam parte de um desses, já que os tratavam como grandes cientistas e filósofos eficientes. Já os romanos os consideravam sacerdotes, que faziam rituais de morte, sendo bárbaros e sanguinários, além de cruéis e ignorantes. César considerava os druidas como eficientes e sanguinários, já que ele acreditava em todas essas características. A verdade é que quanto mais distante dos druidas, mais gentil um autor acha que eles eram, já que seus relatos que mais agem a seu favor são os que eles realizam desejos, romantizando causas de nobres selvagens. Do contrário, os povos mais próximos dos druidas estão mais próximos da brutalidade relatada. Por isso é fato que os relatos mais favoráveis dos druidas feitos pelos gregos conquistados por Roma podem ser os que mais se assemelham à verdade. O segundo grupo de fontes sobre os druidas está contido na literatura irlandesa medieval, que diz que os druidas têm a simpatia como ponto de maior sabedoria e poder, mas às vezes os retrata como selvagens e pagãos. A objeção é que esses textos foram escritos centenas de anos depois que os irlandeses se converteram ao cristianismo, sendo o momento em que os druidas também deixaram de existir. Há um conflito ao comparar fontes antigas das medievais, já que nos textos irlandeses a palavra druideshit é um termo geral para magia, ou seja, qualquer feiticeiro podia ser um druida enquanto a praticava. Mas se caso César não exagerou ao falar da organização e sofisticação dos druidas da Gália, estes realmente eram bem desenvolvidos. Este seria um reflexo da ótima sociedade gaulesa druida de César, que os historiadores projetaram na Irlanda e Grã-Bretanha nos últimos 5 séculos. Esta é a apresentação das histórias dos druidas, que, confiáveis ou não, possui várias evidências precisas, sendo recontadas e retrabalhadas por bastante tempo. A Europa medieval não ligava para os druidas, assim não promoveram reivindicações de nobres ou a glória da cristandade, nem eram figuras de ódio pagãos. Mas assim que chegou a fase do Renascimento, isso mudou. Como parte disso, europeus medievais buscaram realizações e figuras históricas no passado, e lá acharam os druidas. Os europeus do Noroeste os acharam interessantes figuras científicas e filosóficas, já que os gregos e romanos tinham a mesma opinião. Na maior parte do século XVIII, os druidas foram nomeados e ovacionados como um povo ancestral sábio pelos ingleses, galeses e escoceses. Os druidas também foram relacionados à Bíblia, para que houvesse uma reconciliação deles com os devotos do cristianismo. Assim, os druidas se tornaram praticantes dessa religião, sendo os melhores entre qualquer antigo pagão europeu. Estes também foram considerados os pagãos menos corrompidos pela superstição e idolatria existentes. Essa história feita para os druidas ajudou a espalhar uma desculpa para acabar com os relatos de romanos sobre a hostilidade deles. Após esse período de paz e amor com os druidas, no século XIX o conjunto britânico convergiu novamente com os druidas. De início, os escoceses tiveram conflito com o legado dos druidas e ficaram maravilhados quando os ingleses compartilharam o entusiasmo. No ano de 1800, os ingleses se esqueceram que os escoceses simpatizavam primeiro com os druidas. Então, eles associaram os druidas aos seus monumentos antigos, ignorando equivalentes escoceses. Nessa época, os escoceses estavam receosos de passar por uma fase baseada fortemente na cultura e tradições inglesas. Assim, eles aderiram a símbolos fortes culturais, como os tartãs do clã, o kilt e a gaita de fole, para se diferenciarem dos ingleses. Ao declararem guerra contra o legado dos druidas,
Os escoceses disseram que eles eram desagradáveis e obscuros, sendo indignos de receber importância. Os galeses, pelo contrário, observaram que os ingleses estavam obcecados por esse povo e por isso decidiram que poderiam reivindicar o país de Gales como a terra que mais possui herança e língua britânicas. Após o fim do século XVIII, os galeses assumiram os druidas como ancestrais heróicos, a fim de que os ingleses os valorizassem como uma cultura que vem de uma tradição druídica. Dessa forma, os galeses também adotaram símbolos para se diferenciarem: um hino nacional, uma harpa como instrumento nacional e um narciso como flor nacional. Enquanto os escoceses se viraram contra os druidas, a Inglaterra vitoriana os abraçou, podendo aumentar os impérios coloniais da Europa, exterminando outros povos tradicionais. Essa aceitação também deu aos ingleses uma grande razão para que se inspirassem nos romanos, já que esses foram os maiores colonizadores e conquistadores do mundo antigo. Assim, os druidas mostraram novamente que possuíam um poder de permanência vinda como parte da modernidade, principalmente pela escassez e falta de confirmação dos fatos históricos a eles. Já que os druidas possuem tantas histórias sem confirmações totalmente verídicas, eles podem ser inseridos em qualquer contexto ou história, se tornando uma história ancestral concreta. Estes foram os druidas, da mitologia celta. Se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo desse universo mitológico. Comente a sua sugestão de tema mitológico que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Obrigado por assistir. Um forte abraço e até a próxima!